OAB? Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo. Eu sou o professor Elias Macedo, especialista em educação matemática, autor de vários livros e presente nas mais variadas plataformas digitais. E hoje eu estou aqui para falar sobre razão e proporção, um conteúdo que é muito abordado, seja na prova do Enem, seja em concursos públicos. Então é de suma importância que você fique atento a esses dois conteúdos, tá certo? São quase indissociáveis um do outro, tanto que quando você vai aí pela internet, o que mais você acha é apostila já que os dois são juntos, tá? Quando eu estou trabalhando presencialmente nas aulas, eu gosto de fazer separado, né? Gosto de dar uma aula para razão, outra aula para proporção. No entanto, né, as atuais circunstâncias nos levam a colocar os dois aí de forma conjunta, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver aí cada um desses camaradas, o que são. Então, olha aí, razão nada mais é do que uma divisão entre dois valores, certo, galera? Então, se você for ver aqui, eu vou dar um apanhado mais interpretativo para a coisa, certo? Vamos lá. Então, a razão entre x e y é x sobre y. Isso aqui, galera, embora seja meio que, tão banal assim, né? É de suma importância que você preserve essa ordem aqui. Quem ele fala primeiro vira o numerador da fração e quem ele fala por segundo vira o denominador. Então, essa ordem ela é fundamental que você se lembre, certo? Com isso, né, fazendo essa divisão, a gente cria uma comparação utilizando a divisão, né? Então, razão nada mais é do que isso. É uma comparação que você vai fazer entre dois valores, pode ser duas grandezas, né, duas quantidades. E aí, essas grandezas, quando você divide, ou essas quantidades, quando você divide, você vai estar fazendo uma comparação com ela, vai saber quanto uma quantia cabe dentro da outra. É o triplo, cresceu 1,5%, cresceu. Isso tudo é razão, tá certo? Lembrando, a razão ela faz essa comparação, só que ela faz com valores relativos, diferente dos valores absolutos. Então, quando eu falo, cresceu 2/3, eu estou falando de valor relativo. Cresceu 30 unidades, eu estou falando de valor absoluto. Tudo certo? Então, essa é a diferença. E olha um exemplinho aqui. Olha. Das 45 questões de matemática, Filocrião acertou 40. Qual a razão entre o número de acertos e o número total de questões? Nesse caso, então, aqui o Filocrião está querendo saber a razão, ou seja, ele está comparando, né, o número de acertos dele com o total de questões da prova. E olha como fica aí, ó. A sobre T, eu botei aqui, né, o A é o número de acertos e T é o total de questões. Então, A sobre T é igual a 40 sobre 45. Aqui acabou a razão, tá? O conceito de razão já foi aí. E aí, então, o que eu tenho agora? Eu tenho que simplificar essa fração. Então, eu posso simplificar por 5. 40 dividido para 5 vai dar 8. 45 dividido para 5 vai dar 9. Então, a razão é de 8 sobre 9, ou 8 nonos. Significa que o Filocrião ele teve 8 acertos para cada grupo de 9 questões. Tudo certo? Então, esse aí é o conceito de razão. E ele está presente em várias situações, dentro da matemática e fora dela também. Não, por exemplo, aqui, ó, o conceito de velocidade. Velocidade é a razão entre o espaço percorrido e o tempo, né, o intervalo de tempo que foi utilizado para percorrer esse espaço. Então, já é uma aplicação lá na física, né? Densidade demográfica, olha lá na geografia já, né? Então, é o número de habitantes e a área que esses habitantes ocupam. Isso é densidade demográfica. Escala, né? Que já dentro da matemática mesmo. É a cópia e a original. Cópia original. Você pode encontrar também por aí alguns autores afirmando desenhinho, né? Desenhão, tamaninho, tamanhão, o desenho sobre o real. Eu gosto de cópia sobre o original, porque a escala ela pode ser tanto de ampliação quanto de redução, tá certo? Então, prefiro colocar cópia em relação ao original e aí você tem um comparativo. Média aritmética, que é a somatória, né, dividido pela quantidade de elementos. Então, isso daí também é uma aplicação de razão, certo? Então, tanto dentro da matemática quanto fora da matemática, o conceito de razão está muito presente. Beleza? E a proporção, então, Elias, o que vem a ser? A proporção, galera, ela é a igualdade entre duas razões. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, isso daqui, essa propriedade é uma propriedade fundamental da proporção, né? Que muita gente está acostumada com aquele x, né? Faz o x lá e tal, e cruza.
Isso tudo é a famosíssima propriedade produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tudo bem? E essa propriedade é o que nos ajuda a resolver questões de proporção. As questões de proporção, basicamente, né, você vai ter aqui, a maioria delas, tá, galera? Eu não estou dizendo que é só assim, mas a maioria delas você vai ter 3 dessas proporcionais aqui, né, do A, B, C e D, e você vai fazer o procedimento, encontra uma equaçãozinha do primeiro grau ou do segundo grau, até pode ser, e vai resolver a questão, beleza? Olha como vai ficar isso aqui, ó. Filormita fez uma prova de 45 questões e percebeu que a razão entre o número de acertos e o total é de 8 nômios. Quantas questões Filormita acertou? Então perceba, lá na situação, uma situação bem parecida com aquela do Filocrião lá, né? Mas qual é a diferença aqui, ó? Aqui ele deu a razão, certo? Ele já forneceu, ele já disse que a razão é 8 nonos. Lá na situação do Filocrião, a gente estava querendo encontrar a razão. Aqui ele já forneceu. Então eu pego, faço a igualdade entre duas razões, a fornecida e a desconhecida, no caso, e aí eu vou encontrar o valor que está faltando. Olha como vai ficar aqui, olha. Se eu disser que x é o número de acertos, porque eu não sei quanto é, então eu vou chamar de x. X está para 45, assim como 8 está para 9. Ou seja, o x, que é o que eu não sei, né, e o que eu quero saber, é o número de acertos, está para o total de questões, que é o 45, assim como o 8 está para 9, ou seja, a razão que ele forneceu para a gente. Que ele fala, o número de acertos e o total é de 8 nonos. Então, aplica-se a propriedade, ó, x vezes 9 dá 9x, 8 vezes o 45 vai dar 360. E esse 9 que está multiplicando aqui o valor desconhecido, ele passa dividindo. Então fica 360 dividido para 9, que vai dar 40. Então a Filormita teve aí 40 acertos. Tudo certo aí, galera? Então, essa foi aí a nossa primeira aula de razões e proporções. Na aula que vem eu vou estar resolvendo questões, tá certo? Vou fazer 5 de razão e 5 de proporção para a gente ver, dar mais essa pegada aí, ver o que acontece. Tudo certo? Um grande abraço, foi um prazer imenso estar aqui e até a próxima.